pessoas definem a divulgação científica como a tradução da linguagem científica para uma linguagem não científica. Outras pessoas, entre as quais eu me incluo, consideram que essa é uma visão muito simplificadora da divulgação científica. A gente acredita que a divulgação científica, na verdade, tem uma linguagem própria que vai muito além de uma simples tradução. Nessa linha, a pesquisadora chamada Jane Van Stock fez uma proposta bastante interessante em que ela defende que entre um texto original científico e um texto de divulgação científica existe o que ela chama de acomodação do discurso. Para fazer essa proposta, ela se baseia no modelo aristotélico, que divide a retórica em 3 gêneros de discurso. O primeiro discurso é o deliberativo, em que se busca deliberação sobre questões de interesse particular ou geral, com o olho no futuro. O discurso demonstrativo ou epidítico, que compreende discursos de elogio, censura, ocorre, por exemplo, em cerimônias ou entregas de prêmios, tem sua base no presente e, em geral, se preocupa com a solidificação dos valores das audiências. E, por fim, o terceiro discurso seria o judiciário ou forênsico, que se refere a avaliações sobre a natureza e a causa de eventos passados, em que diversas estratégias de convencimento são utilizadas. Para Van Stock, os textos científicos originais seriam prioritariamente judiciários, pois são essencialmente relacionados ao estabelecimento da verdade das observações que registram. Um dos objetivos que se persegue é a persuasão do leitor sobre a correção e a relevância dos novos conhecimentos anunciados. Já os textos de divulgação científica seriam prioritariamente epidíticos, sua finalidade principal seria celebrar em vez de validar as informações. Pensando nesse modelo, a gente vem, ao longo dos últimos anos, talvez dos últimos 10 anos, pensando e analisando alguns casos específicos. Um deles é pegar exemplos de artigos científicos que foram utilizados por jornalistas para fazer as suas matérias. Então, o que a gente fez foi escolher alguns artigos e analisar o que acontece entre o artigo original, publicado na revista científica, e os textos jornalísticos. E, para isso, a gente tentou observar algumas características, por exemplo, qual que foram os ganchos jornalísticos usados para fazer a matéria, né? A gente sabe que os jornalistas usam os ganchos, que é justamente aquela mensagem principal que aparece no título e no primeiro parágrafo de um texto jornalístico. Não necessariamente esse gancho jornalístico coincide com o foco principal dado pelo artigo científico. A gente também tentou observar as informações que aparecem, que desaparecem e que foram transformados no processo de acomodação. A parte de metodologia, usualmente, ela é muito forte no artigo científico, mas num artigo de divulgação científica, ela aparece de uma maneira muito tênue ou simplesmente é completamente retirada. Nos textos jornalísticos também a gente percebe uma série de informações que são adicionadas, seja para explicar jargões científicos, seja para inserir melhor o estudo científico na realidade do leitor ou no contexto histórico. Também a gente vem discutindo os erros, descuidos e incoerências que acontecem nesse processo de acomodação. Um dos estudos que a gente fez foi pegar o Einstein. O Einstein escrevia textos científicos e escrevia textos sobre o mesmo assunto para pessoas não especializadas. Uma outra linha, pegando a questão de um personagem, foi o José Reis, que é o ícone da divulgação científica. Quando entrei no mestrado na COC em divulgação científica, a Luísa Massarani tinha acabado de receber o acervo José Reis e a gente tinha um mundo de possibilidades para pesquisa. E a partir daí a gente pensou a proposta do projeto, que foi analisar 6 décadas de produção de José Reis na Folha. Quando ele assumiu a Folha, não tinha muito tempo que ele tinha se aposentado pelo Instituto Biológico enquanto cientista, então a pessoa que conhece, digamos, esses 2 mundos. Em alguns textos de José Reis, ele era muito claro em relação à fonte da informação que viria a se tornar uma coluna de divulgação. Então, a gente pegou uma amostra aleatória, que representava 6 décadas, e olhou esses textos que faziam menção específica a artigo científico. Se no começo, década de 50, 60, ele está voltado para a estrutura do artigo científico, né? Com o passar dos anos, ele vai reduzindo essa estrutura
que vai focando mais nos resultados e consequências para a sociedade. Por exemplo, de que forma uma descoberta de uma proteína pode influenciar em novos diagnósticos em relação ao câncer de mama. A amostra que a gente pegou não reflete toda a produção de José Reis. Na verdade, para efeito de comparação, a gente acabou pegando o que equivaleria a 10% da produção. E uma coisa que é interessante notar, olhando a produção como um todo, é o quanto ele já estava ligado a questões que hoje parecem muito novas, né? A preocupação com vitaminas, com ser saudável, já aparece na produção dele. E também a preocupação dele em mostrar como a ciência é feita e se desenvolve.